Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Juízes. Juízes, capítulo 6. Juízes é o 7º livro da Bíblia. Juízes, capítulo 6. Nós vamos meditar sobre pessoas comuns, mediante a qual Deus realizou coisas extraordinárias. E por que não dizer pessoas comuns, mediante a qual Deus realiza coisas extraordinárias? Sempre quando nós nos deparamos com os heróis da fé, não apenas aqueles listados lá no livro dos Hebreus, na carta aos Hebreus, mas tantos outros, a gente muitas vezes imagina que essas pessoas eram pessoas bem diferentes de nós em todos os aspectos, como se fossem pessoas que caíram do céu por acidente, então estavam aqui na terra e de repente eram pessoas acima de nós em todos os sentidos. Mas quanto mais a gente lê a palavra de Deus, nós vamos ver que esses heróis eram pessoas também com seus momentos de fraquezas, com seus momentos de dúvidas, com as suas decepções, com os seus problemas, com tantas circunstâncias que cercavam essas pessoas. Elas não eram diferentes de nós. Mas Deus, Ele realmente é esse Deus grandioso e Ele tem mostrado que Ele age na vida de pessoas e realiza coisas extraordinárias. E uma dessas personagens na palavra de Deus que nós encontramos aqui é Gideão. O homem que Deus usou de uma forma tremenda. E essa meditação que teremos aqui é para que nós saiamos aqui refletindo que esse agir de Deus lá no passado, essa maneira dele conduzir as pessoas para a realização de coisas grandiosas, elas não ficaram lá no passado. Elas não ficaram na história de Israel. Elas não ficaram registradas também em histórias um pouco mais recentes. Mas ela continua. Deus não mudou. Deus continua o mesmo. E é verdade que Deus, Ele continua a realizar coisas maravilhosas, grandiosas, extraordinárias, apesar de nós, e conosco também. Ele pode te usar, Ele pode me usar, Ele pode nos usar para realizarmos coisas extraordinárias, independente do que somos ou pensamos de nós mesmos. Deus, Ele é tremendo. E essa porção na palavra de Deus, a gente pode extrair aqui muitos ensinamentos neste episódio de Gideão. Nós vamos ficar em uma parte dele. Nós vamos ler aqui, eu peço aos irmãos que acompanhem a leitura, pois nós vamos ler a partir do versículo 11. Juízes, capítulo 6, versículo de número 11. Acompanhem a leitura. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel?
Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. E ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos e um efa de farinha. A carne pôs no cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe o apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-los sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Assim subiu o fogo da penha e consumiu carne e os bolos, e os anjos do Senhor, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de o Senhor é paz. Ainda até ao dia de hoje, este altar em Ofra, que pertence aos abiesritas. Naquela mesma noite, lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo desse baluarte, em camadas de pedra, e como segundo boi o oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os servos e fez como o Senhor lhe dissera, temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade. Não o fez de dia, mas de noite. Levantando-se, pois, de madrugada, os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado e o poste ídolo que estava junto dele cortado. E o referido segundo boi fora oferecido no altar edificado. E uns aos outros diziam: quem fez isto? E perguntando e inquirindo, disseram: Gideão, filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: leva para fora o teu filho para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: considerarei vós por Baal? Contendereis vós por Baal? Livrá-los-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Naquele dia Gideão passou a ser chamado Jerubaal, porque foi dito: Baal contenda contra ele, pois ele derrubou o seu altar. Todos os midianitas e amalequitas e os povos do Oriente se ajuntaram e passaram e se acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os abiesritas se ajuntaram após ele. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir. Enviou ainda mensageiros a Azer e a Zebulon e a Naftali, e saíram para encontrar-se com ele. Disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho dela,
espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gedeão: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te mais esta vez, faça eu prova com a lã, que só a lã esteja seca, e na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor havia orvalho. Senhor, ao relembrarmos esta passagem tão importante, possamos sair daqui, Senhor, refletindo no que ela nos ensina e, ao mesmo tempo, Senhor, sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Saber que o Senhor usa pessoas comuns, mediante a qual o Senhor realiza coisas extraordinárias, como o Senhor o fez na vida de Gedeão. Possamos ter a consciência que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que possamos nos dispor na tua presença e saber que o Senhor pode nos usar para coisas extraordinárias, grandiosas, para o louvor da sua glória. Por isso, essa meditação serve também para refletirmos, para nos reanimarmos na tua presença, nos revigorarmos em nossa fé, nos dispondo, sabendo que o Senhor nos prepara e grandes coisas podemos realizar através do Senhor. Assim oramos os méritos de Jesus, assim oramos esse Santo Espírito, nosso iluminador, nosso instrutor, ajuda-nos. Oramos assim, no nome do nosso Deus, verdadeiro e único, os méritos de Jesus. Amém. Gideão é um exemplo, então, de alguém que foi usado por Deus. Uma pessoa comum, uma pessoa muito comum. E Deus usou esse homem aqui de forma grandiosa. Se a gente observar aqui aonde Gideão estava no momento em que o anjo do Senhor aparece para conversar com ele, para designar Gideão, Gideão estava vivendo com o seu povo, com Israel. Eles estavam sendo oprimidos pelos amalequitas, pelos midianitas principalmente. Esses outros povos estavam sufocando Israel, a ponto de que quando Israel fazia a sua colheita, tinha a colheita, eles iam lá e pegavam tudo. Oprimia esse povo, eles tinham que cuidar do seu alimento em um lugar como que se escondido. E nesse texto a gente observa aqui no versículo de número 13, no versículo de número 11, aliás, que Gideão estava malhando trigo em um determinado lugar. Ele estava ali separando, ele estava ali cuidando, ele estava ali para armazenar esse alimento, mas escondido, para que os medianitas não vissem, porque ele seria roubado. Então imagine que Gideão, ele está prisioneiro do medo, sem perspectiva. Ele está acuado numa situação que ele vê o seu povo oprimido, o seu povo está sendo chantageado por um outro povo, por uma nação inimiga. E Gideão se encontra nessa situação. Uma pessoa comum, com medo, uma pessoa comum que estava cheio de dúvidas, uma pessoa tão comum que estava talvez já sem esperança, sem perspectiva nenhuma. Jamais se imaginaria que Deus pudesse utilizar este homem para uma tarefa que aos olhos humanos era impossível realizar. Como enfrentar os midianitas sem força, sem exército? Como enfrentar um aparato tão preparado para a batalha como os midianitas? Como fazer isso? Como acabar com a opressão aonde eles estavam? Como poder devolver a satisfação, a alegria, o regozijo
para uma nação sem perspectiva. E Gideão foi escolhido pelo Senhor. Não porque ele tinha algo especial, não porque ele tivesse alguma marca que o diferenciava das outras pessoas ali. Não, Gideão, eu volto a repetir, tantas vezes quanto necessário, era uma pessoa comum. E meus irmãos, a chave que nós podemos observar aqui e podemos utilizar também para que Deus nos usa, vendo o exemplo de Gideão, está aqui disposta para nós. A primeira coisa que nós vamos refletir aqui e observar é uma chamada inegável, dada a uma pessoa que enfrenta circunstâncias insustentáveis. Deus chamou Gideão um momento insustentável da sua vida, como ser humano, como perspectiva. Vivia numa miséria, tinha que cuidar do alimento ali, escondidas, achar um lugar como se eles estavam devendo alguma coisa para alguém, mas não somente porque eles estavam acuados, porque esses povos aqui, em especial os midianitas, iam ali e ainda usurpavam, roubavam todas as coisas e colocava medo, pavor nesse povo, ameaçava esse povo constantemente. Então veja, uma chamada inegável dada a uma pessoa que enfrenta circunstâncias insustentáveis. Assim Deus resolveu tratar com Gideão, para que ele pudesse, através do Senhor, realizar uma obra extraordinária. O Gideão que então encontramos aqui, como já acabamos de observar, nesse capítulo de número 6, destrói a ilusão de alguns que não são qualificados para a grandeza. Ou seja, pessoas que têm uma imagem negativa de si mesmo, pessoas que pensam não ser preparadas para algo grandioso, para algo que glorifica o nosso Deus. Gideão quebra esse paradigma aqui. Ele tinha uma imagem dele diferente. Ele jamais tinha uma imagem, como a gente pode observar e deduzir aqui no texto, ele não tinha uma imagem que ele se colocasse, não estou disposto, eu vou enfrentar. Ele tinha uma imagem negativa dele mesmo. E o Senhor vai tratar com Gideão. Embora no texto, quando a gente observa o anjo do Senhor conversando com ele, dizendo: o Senhor é contigo, homem valente. Aí você pode dizer: não, mas o Senhor escolheu Gideão porque ele era uma pessoa destemida, uma pessoa valente, uma pessoa diferenciada, uma pessoa que tinha coragem. Não, Deus chamou Gideão não por méritos. Deus chama Gideão dizendo: Gideão, a força que você necessita, a coragem que você necessita, ela vem de mim. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. E observamos, meus irmãos, podemos imaginar o medo dele, podemos imaginar aqui esse momento, essas circunstâncias que ele enfrentava. O povo de Israel estava esperando alguma solução. Até quando nós vamos aguentar os nossos inimigos aqui diante de nós? Temos que pôr um fim nisso daqui. E Deus então resolve tratar com Gideão. Gideão, é você. Você é o escolhido para poder livrar Israel das mãos dos midianitas. Você vai ser o responsável. Você vai ser o responsável para trazer livramento para a casa de Israel. A visitação divina levantava então a Gideão, lembrava a Gideão a grandeza de Deus. Quando o Senhor vem, e reparem a expressão, olha aí, como é que está escrito na nossa Bíblia? O anjo do Senhor. Como é que está aí o anjo do Senhor? Em letra? E você já ouviu quando essa expressão acontece na Bíblia, o anjo do Senhor? Quem é que está falando com Gideão aqui? Jesus, o mesmo que apareceu lá na fornalha ardente. O próprio Senhor falando com Gideão: Gideão,
o Senhor seja contigo. E essa questão aqui, essa visita divina diante de Gideão faz com que ele lembre da grandeza de Deus, a grandeza do nosso Senhor. E essa apresentação levou a uma pergunta óbvia. Olha só que interessante, repare aí, atento para o impertinente se e por quê. Olha aqui a resposta de Gideão quando o Senhor vai, e olha o que Gideão responde ao Senhor: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Ele vai direto ao Senhor: Senhor, se o Senhor é conosco, então por que nos sobreveio esse sofrimento? Por que acontece conosco, com o nosso povo, esse sofrimento que não há solução? Por que o Senhor permitiu isso? E olha, continua mais. E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito. Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Veja aqui, meus irmãos, é interessante, né? Como é o comportamento, como é o ser humano. Nós não estamos aqui julgando a Gideão. Gideão estava numa aflição tremenda. Gideão estava numa situação calamitante. Não é exagero de expressão, não. A sua nação está tão somente em miséria, ela está sitiada. Eles não tinham mais paz. Eles não tinham mais como viver em alegria. Eles estavam oprimidos. E aí a resposta de Gideão ao anjo do Senhor é: se o Senhor é conosco, então por que nos sobreveio? O que está acontecendo? Por que está acontecendo essas coisas? E mais, ele diz: olha, as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, né? Dizendo: nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou, nos entregou nas mãos dos midianitas. É um requerimento que nós sempre podemos presenciar na nossa vida, por diversas circunstâncias da nossa vida. Muitas vezes estão lá o se, o porquê, muitas vezes está o nosso questionamento na presença de Deus. Ah, Senhor, se o Senhor é Deus conosco, é o Emanuel, se o Senhor é conosco, então por que, Senhor, essas coisas aconteceram? E mais, Senhor, a tua palavra está registrada, as tuas maravilhas, os teus feitos gloriosos. O que está acontecendo, Deus? O Senhor nos abandonou? O Senhor esqueceu? Esse é o inquirimento de alguém que está no desespero, de alguém que está no temor, e alguém assim, com certeza, aos olhos humanos, pela escolha humana, não seria uma pessoa apropriada em dizer: essa pessoa aí vai trazer a solução para nós. Deus vai tratar com um homem que tem esse pensamento. Ele está tão carregado de sentimentos, de dúvidas, de rancor, uma alma amargurada pelo sofrimento. Mas veja a resposta, veja a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. É fato, meus irmãos, que esse inquirimento de Gideão para com o Senhor, ele não fora uma questão agradável. Mas também não podemos culpar Gideão. Gideão estava numa situação lamentável. Isso é fruto do medo, é fruto da indecisão, é fruto da falta de esperança, é fruto de poder enxergar uma luz do fim do túnel. Talvez a luz do fim do túnel que Gideão estava enxergando no momento, talvez seria um trem vindo na direção contrária. Mas não a luz de fato de esperança, uma luz de fato que trouxesse uma esperança, um renovo, uma alegria novamente no coração. Gideão está sem perspectiva, e ele então vai falar com o Senhor de uma forma até pesada: Senhor, se o Senhor, e o porquê que está acontecendo isso, olha, as tuas maravilhas que nos contaram, o Senhor nos abandonou? O Senhor não age mais?
E olha só a resposta de Deus para com Gideão no versículo 14. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Veja, meus irmãos, em vez de o Senhor dizer assim: estou vendo que você também não vai ter nenhuma chance, você já começa a me inquirir, já começa a colocar a culpa em mim. Mas a misericórdia, a bondade de Deus, é assim que Deus age conosco dia após dia, dos nossos ser, dos nossos porquês. Aqui está: Senhor, as tuas maravilhas, cadê o Senhor? Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele mesmo assim, Ele insiste com Gideão, porque Ele chamou Gideão. Gideão é você, vai nessa tua força. E diz aqui o texto que nós estamos lendo: porventura não te enviei eu? Veja, meus irmãos, que coisa impressionante. O Senhor fortalecendo e aplacando a indecisão, aplacando aqui, consolando o coração de uma alma inquiridora, de uma alma que está perguntando ao Senhor: Senhor, dê a resposta. E o Senhor diz: Gideão, vai nessa tua força, eu estou te enviando. A partir desse momento nós podemos ver o Senhor trabalhando no coração de Gideão. Gideão começando a entender: de fato o Senhor me escolheu. De fato o Senhor tem grandes coisas para mim. E veja aqui mais, continua o texto, dizendo aqui: e ele lhe disse: Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu o Senhor então: esperarei até que voltes. E o Senhor esperou Gideão, e ele preparou toda a oferta e voltou. E o Senhor disse: coloque a tua oferta aí nessa pedra, nesta rocha. E diz o texto que a oferta ela foi consumida. E olha só que uma coisa interessante, meus irmãos, nos versículos 23 e 24. Interessante que o Senhor está chamando um homem para a batalha, para a guerra. Mas olha só que contraste extraordinário. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de: o Senhor é a paz. Jeová Shalom, o Senhor é a paz. E Gideão começa a compreender a paz com Deus e a paz de Deus. A paz que está agora tomando o seu coração, a paz que está agora envolvendo o seu ser, a paz que está agora tranquilizando Gideão, e Gideão se dispondo: eu estarei lá, Senhor, eu vou. O Senhor trabalhando. E veja, meus irmãos, então, primeiro aspecto para que a gente possa sempre estar atento, né, é que o Senhor, Ele sempre está disposto a uma chamada, mesmo que se enfrente circunstâncias insustentáveis. O Senhor chama, e o Senhor capacita, e o Senhor dá paz, e o Senhor sustenta. Segunda questão que a gente observa: Gideão foi chamado para uma obediência constante. Olha a incumbência de Gideão, olha a tarefa de Gideão. O Senhor disse: tudo bem, Gideão, tem algo para você também fazer. A Baal, e levantou um poste ídolo, e ali também fazem todas as atrocidades imorais ali, adorando, louvando a um Deus, a Baal. Eu quero que você, Gideão, vai lá e derrube o altar de Baal. O altar de Baal, derrube o poste ídolo que está no meio da cidade, acabe com tudo isso, tire isso do meio de vocês. Mas diz o texto que
Gideão sabia como era o povo. Puxa vida, esse povo vai ficar enfurecido. Mas ele não teve medo, não. Ele não pensou, Senhor, o Senhor pode me pedir qualquer coisa, mas isso eu não vou fazer, não. Mas ele foi. Ele exatamente estava disposto a obedecer. Mesmo que ele fora à noite para que os outros não pudessem ver, mas é uma atitude de coragem. Ele vai lá e tira e quebra todo o altar de Baal e quebra todo o poste ídolo. E o texto que a gente leu diz que as pessoas, quando se levantaram, viram que aquilo estava tudo no chão, ficaram com raiva, quiseram matar Gideão. Quem é que fez isso? Quem é que profanou o santuário do nosso Deus Baal? Olha a situação em que Israel se encontrava. É interessante a gente ler aqui no texto, né? Então Gideão tomou o versículo 27, 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera, temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas de noite. Levantando-se, pois, de madrugada, os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado, e o poste ídolo que estava junto dele cortado, o referido segundo o boi, para ser oferecido no altar edificado. Foram oferecidos no altar edificado. E uns dos outros diziam, quem fez isto? E perguntando e inquirindo, disseram, Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então veja, quando eles foram lá falar com Joás, Joás, o teu filho tem que sair da cidade e morrer. Por quê? Diz o texto aqui, ele derribou o altar do nosso Deus. E olha só a resposta de Joás, olha, se Baal é Deus, se ele for Deus, então ele vai ser a justiça com Gideão, ele vai agir. E ele sensatamente diz, olha, veja aí, se é Deus, que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. E naquele dia Gideão passou a ser chamado de Jerubaal, porque foi dito, olha o que eles disseram, Baal contenda contra ele, pois ele derrubou o seu altar. Assim é, meus irmãos, Gideão foi chamado para uma obediência. E a aplicação disso para nós é imaginarmos que Deus também nos chamou para uma obediência. E eu gostaria que você agora por algum momento refletisse. Muitas vezes o Senhor tem falado para nós quebrar o altar do Baal das nossas vidas. Quebrarmos, derribarmos os ídolos do nosso coração. Colocarmos fim nisso. Ele tem nos chamado para isso. Para obedecer, para nos entregarmos a Ele completamente. O nosso ser, a nossa vida, à disposição do nosso coração, na presença dEle. Assim como Gideão, que o Senhor usou para coisas extraordinárias. E enfim, meus irmãos, uma tarefa impossível preparou Gideão para receber poder ilimitado. Veja aí no versículo de número 34. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou o arrebate, e os abiesritas se ajuntaram após dele. O Senhor preparando Gideão, e nós no capítulo 7 nós vamos observar que Gideão, então ele sai para a batalha. Gideão, ele sai para enfrentar o exército dos midianitas. E só para a gente lembrar, no começo, quantos homens foram com Gideão? Quantos homens ele arregimentou? 22 mil pessoas. E desses 22 mil, quantas pessoas sobraram? Aí sim, sobraram 300. Olha só, que grandioso é o nosso Deus. Gideão, você com 300, você vai enfrentar um exército 4 vezes maior que vocês. E como ele já havia dito para Gideão lá no início, você vai ferir o exército dos midianitas como ele fosse só uma pessoa. E assim foi Gideão. E assim
ele recebe poder ilimitado para enfrentar as circunstâncias, para enfrentar todos os medos, para enfrentar todos os horrores, fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Então, por que, irmãos, não podemos experimentar isso em nossas vidas? Será que o nosso Deus mudou? Será que o nosso Deus não age mais da mesma maneira como agiu? Será que é apenas um registro para nós observarmos que história bonita, interessante, como o Senhor é incrível? Ou é para que nós possamos também ter a certeza de que Deus ainda continua usando pessoas comuns, mediante a qual Deus realiza maravilhas, coisas extraordinárias? Se coloque na presença de Deus, se disponha na presença de Deus, e creia que através de você, Deus ele pode realizar coisas extraordinárias, para a sua grandeza, para a glória dele, e consequentemente, para abençoar aos que estão ao redor, para que eles também possam louvar e bendizer o nome do Senhor. Continue lendo essa história de Gideão. Podemos aprender tantas outras coisas aqui na vida de Gideão, mas essa questão, essas três questões que nós vimos aqui, é crucial para nós nos dias de hoje. O Senhor continua chamando, uma chamada inegável. Ele dá a nós, pessoas que podem estar enfrentando circunstâncias insustentáveis. O Senhor está dizendo: é você mesmo. Eu vou realizar grandes coisas através de você. E mais, Gideão, ele foi chamado para uma obediência constante, uma prova do Senhor. E Gideão: eu obedeço, Senhor. O Senhor pediu para eu derribar o altar, é isso que tem trazido grandes consequências maléficas para nós. O nosso povo se voltou a adorar a um Deus que nem existe, que nem é Deus. Eu vou derrubar esse altar, Senhor. E assim ele o fez. Ele derrubou o altar, ele quebrou o altar, enfrentou a fúria das pessoas. Estamos dispostos a enfrentar a nossa própria fúria, primeiro do nosso eu e também das pessoas? Se o Senhor disser para nós: olha, é preciso que você quebre muitos altares aí, de ídolos no coração, que está impedindo para que você realize grandes coisas, que está impedindo para que você se convença que eu sou o Senhor, não há outro Deus além de mim, e que através de mim você pode realizar coisas grandiosas para o nome do Senhor. Independe da sua força, da sua capacidade, pois sou eu. Ele ainda continua dizendo para cada um no século 21, para aquele que se aproxima dele, dizendo: vai nessa tua força, como ele disse para Gideão. E mais, irmãos, uma tarefa impossível preparou Gideão para receber poder ilimitado. E assim vai Gideão. Dá para imaginar alguém enfrentando um exército quase 4 vezes maior, com apenas 300 homens. E aqueles 300, o Senhor: olha, são esses que estão preparados, são esses que irá contigo, Gideão, pois eu sou com vocês, eu sou contigo. Meus irmãos, que nós possamos ter a plena consciência de que o Senhor tem nos chamado para obras grandiosas, maravilhosas, e Ele pode nos usar. Ele pode nos usar, nos convencendo de que há trabalho para nós, que há uma obra para ser feita, que há desafios grandes para nós, independente das nossas circunstâncias, do momento em que vivemos. Deus nos envolve e nos chama e nos capacita para coisas grandiosas. Bendito seja o nome do nosso Deus, o Deus de Gideão, o nosso Deus, o Deus que fortalece, o Deus de paz, que no inquirimento confuso de Gideão desfrutou de uma paz muito grande. Essa é a paz que Deus dá, que preenche, que lança fora todo medo. Por isso ele levantou um altar lá em Ofra e ofereceu ao Senhor e chamou daquele lugar: o Senhor é paz. E que nós também possamos ter essa mesma perspectiva em nosso coração: o Senhor é paz. Ele nos chama, trabalha conosco, nos tranquiliza, nos fortalece, nos prepara para a batalha,
ainda Ele coloca diante de nós, dizendo: olha, esteja disposto também a obedecer. Vai ter que haver algumas renúncias, algumas coisas que é preciso ser feitas. E Ele também capacita para isso. Capacita-nos a nós obedecermos a Ele. E mais, para questões impossíveis, nós podemos ter a certeza que Deus nos dá poder ilimitado, acima de que a gente possa imaginar. Assim como Gideão. Que Deus fortaleça a nossa vida, a nossa fé, a nossa esperança, que esteja sempre no Senhor. E que estejamos prontos a saber que é trabalho certo para nós, aos medianitas da nossa vida, que precisamos enfrentar, mas sempre alicerçados na força do Senhor. Amém? Vamos louvar ao Senhor.